Nós podemos ser livres ou nós podemos ser escravos. Será que nós somos escravos na nossa mente? Muitas pessoas não têm consciência que elas são escravas, mas elas pensam bobagens, elas remoem passado, elas estão presas a situações que estão prejudicando a vida dela, a pontos que ela poderia estar lá na frente e ela continua presa. Olá, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. E eu gostaria que você analisasse pontos importantes para a sua vida, em especial como que nós somos na nossa mente. Será que nós somos escravos na nossa mente? Nós podemos ser livres ou nós podemos ser escravos? Eu quero ler para você aqui uma passagem de Provérbios 4:23 que diz assim, olha só. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muitas pessoas são prisioneiros na sua mente, mas ela acha que não. Ela não tem consciência. E nós precisamos de consciência. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por esses pensamentos. Então, muitas vezes, nós estamos nos enganando. Sabe por quê? Porque a mente, ela mente para nós. As emoções, elas são eternas crianças, elas nunca vão amadurecer. Então, muitas pessoas não têm consciência que elas são escravas, mas elas pensam bobagens, elas remoem passado, elas estão presas a situações que estão prejudicando a vida dela, estão prejudicando o relacionamento dela, estão prejudicando a pontos que ela poderia estar lá na frente e ela continua presa a uma situação velha. Então, nós precisamos amadurecer a nossa mentalidade. A emoção, ela não amadurece. A emoção, ela permanece sempre como uma emoção de raiva, de ódio, de angústia, de aflição, são emoções, elas são assim. Mas nós precisamos adquirir o domínio próprio, o autocontrole, para que nós não sejamos dominados por elas. Então, a gente pode acreditar em muitas coisas. Quantas pessoas que ao longo da sua infância receberam rótulos, né? De que era burro, de que era chato, de que era inconveniente. E nós acreditamos em muitas coisas. E muitas vezes nós estamos vivendo com base naquele velho padrão. E a palavra de Deus nos ensina e nos dá ferramentas para nós prepararmos a nossa mente, prepararmos o nosso espírito. Porque a nossa vida é dirigida por aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa que é burro, a gente vai agir como burro. Se a gente pensa que a gente é estourado, a gente vai viver como estourado. Se nós vivemos como pessoas amarguradas, é porque nós acreditamos que é assim mesmo, que é o jeito de viver. Porque a gente se convence. Não, porque um dia me falaram isso, me fizeram isso, eu sofri essa perda, eu sofri essa traição, eu sofri uma série de coisas. Então eu fico presa naquele negócio, naquele momento da minha vida. Você já viu pessoas que elas parecem que elas estão sempre perdidas? E elas estão, na verdade. Elas ficam lá desfocadas, esquece de tudo, começa e para... começa e esquece o que estava falando, o que estava fazendo. Já viu pessoas assim? Pois é. É uma mente que ainda não está preparada. É uma mente que ainda não houve renovação, que não tem trabalhado aquele foco. Aí a pessoa, ela vai para muitas coisas. Hoje em dia a gente vê as pessoas depositando a segurança delas, a confiança delas em coisas externas. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho essa síndrome, porque eu tenho esse problema, então eu vou tomar esse remédio. Não. No passado, não tinha esse monte de remédio. E olha os homens e as mulheres da Bíblia. E hoje em dia, com tantas ferramentas, com tantos exemplos da palavra, as pessoas estão mais loucas, as pessoas estão mais perdidas, as pessoas estão mais deprimidas, mais desfocadas, mais distraídas. Por quê? Por conta de uma mente despreparada. E não porque tenho isso, tenho a falta daquilo, não. É falta uma mente preparada.
Porque muitas vezes a gente vai agir no modo automático. O nosso cérebro nos prepara para viver no modo automático, para que a gente não tenha que pensar e gastar muita energia. Então, se nós vivemos no modo automático, para trabalhar, para lidar num relacionamento, a gente vai sobrevivendo, a gente não tem vida, a gente não tem sonhos, a gente não luta pela nossa família, a gente não luta para crescer, nós vamos viver numa vida no modo automático. E pessoas que vivem assim se tornam extremamente frustradas, porque elas vão se sentir perdidas, elas vão se sentir improdutivas porque elas estão improdutivas, elas vão se sentir incompetentes porque elas estão com um modo de vida incompetente, ela não organiza a vida dela, não organiza a disciplina dela, ela não cresce nos sonhos, nos projetos, então ela acaba tendo esses resultados. Quando, na verdade, é simplesmente a falta de uma preparação, a falta de um treinamento. Tudo na nossa vida é um treinamento. As pessoas treinam o seu corpo e elas precisam treinar a sua mente. Aqui em Efésios 4, 22 e 23 diz assim, olha só. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Tem como ser mais claro do que isso? Livrem-se da sua velha natureza, do seu velho modo de viver e deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. Então, onde nós estivermos, nós precisamos pensar. Então, você está no seu trabalho? Esteja focado lá. Está com a sua família? Esteja focado na sua família. Está num culto, na igreja? Está na leitura da palavra? Esteja focado naquilo. Então, se você vai no mercado, você está para o mercado. Então, você se organiza, você faz uma lista, né, para você não ir embora e depois lembrar, puxa, estava lá, te esqueci ainda desse negócio e tal. Você vai no médico, não espera para pegar documento, exame, na hora que você estiver saindo. Separa esses exames com antecedência. Você vai passear com a sua família? Já pensa no lugar, já organiza as roupas antes, para não ficar aquela coisa, aí chega na hora de sair, aí não está pronta, aí briga, aí fica naquele negócio, para onde vai? Não sei, onde você quer ir? Qualquer lugar, aí não chega a lugar nenhum, aí briga, aí não sai, aí fica chato, aí fica desagradável. Por quê? Porque não houve uma preparação. Se você foi acostumado a uma vida inteira fazer as coisas estabanado, de qualquer jeito, em cima da hora. Olha aqui que a gente acabou de ler. Livrem-se da sua velha natureza, do seu velho modo de viver. Não funciona, é velho. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Então você vai para o seu trabalho, tenha lá a sua agenda, saiba o que você vai fazer naquele dia, tem uma organização. Sabe por quê? Porque quando a gente prepara a nossa mente, a gente evita brigas. A gente evita chateações, a gente evita frustrações. Por quê? Porque agora eu estou focado. O problema do nosso tempo é a falta de foco. Então, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. É uma parte espiritual? Sim. A gente pede graça, a gente pede favor do Espírito Santo, a gente pede ajuda. Senhor, me ajuda a lembrar, me ajuda a mudar isso. Mas a gente precisa também aprender que a Bíblia é um manual para a nossa vida. Na palavra de Deus nós aprendemos organização, aprendemos sobre higiene, aprendemos sobre foco, aprendemos tudo que nós precisamos. Pensa no que você está pensando, porque a sua vida é dirigida por esses pensamentos. Mude sua velha forma de viver. Paulo fala sobre renovação mental, Jesus fala sobre renovação mental, João Batista fala de renovação mental, a Bíblia inteira fala sobre renovação mental. Então, não seja um escravo da sua mente, não seja um prisioneiro de uma velha forma de viver. E você vai ver como tudo vai ser diferente quando você treinar a sua mente, quando a sua mente estiver preparada para cada situação. Então, se você gostou desse vídeo, se abriu a sua mente para coisas, para disciplina, para a velha maneira de viver, que precisa de renovação, eu peço que você compartilhe comigo. Coloque aqui nos comentários, esteja inscrito aqui no meu canal, manda para mais pessoas que você vê que precisam desse entendimento e
dá o seu like também, ok? Lembre disso, homens de verdade mudam o mundo. Então, mude primeiro na sua mente, na sua vida, e você vai ver resultados em todas as demais áreas, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.